Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Higiene do Trabalho, do curso técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Meu nome é Sérgio Antônio de Oliveira Araújo. Bem, pessoal, nessa nossa primeira videoaula, falaremos de dois temas. O primeiro, uma breve introdução à higiene do trabalho. E o segundo tema, vamos falar um pouco sobre os riscos ocupacionais. Bem, pessoal, a higiene do trabalho, nossa disciplina, é um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Então, pessoal, temos aqui uma noção do que seja a higiene do trabalho. O que é a higiene do trabalho? Um conjunto de normas que visa a proteção do trabalhador, preservando dos riscos, principalmente inerentes às tarefas do cargo e ao seu ambiente físico de trabalho. Classicamente, a higiene do trabalho costuma ser definida como sendo a ciência e a arte dedicadas à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de fatores e riscos ambientais originados nos postos de trabalho e que podem causar enfermidade, prejuízos para a saúde ou bem-estar dos trabalhadores, também tendo em vista o possível impacto nas comunidades vizinhas e no meio ambiente em geral. Então, pessoal, apareceram aqui 4 palavras muito importantes: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Mais para frente, veremos quando formos estudar a norma regulamentadora 9, o PPRA, veremos mais detalhadamente o que vem a ser a antecipação, o reconhecimento e avaliação e controle dos fatores e riscos ambientais. A higiene do trabalho é encarada por muitos como a área onde se unem e completam mutuamente a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, que passam a atuar como um único objetivo comum: prevenir os danos à saúde do trabalhador decorrente das condições do trabalho. No que se refere à higiene do trabalho, em um sentido amplo, deverá o profissional de segurança estar apto a reconhecer os riscos profissionais capazes de ocasionar alterações na saúde do trabalhador ou afetar o seu conforto e eficiência. Avaliar a magnitude desses riscos através da experiência e treinamento e com o auxílio de técnicas de avaliação quantitativa. Prescrever medidas para eliminá-los ou reduzi-los a níveis aceitáveis. Ou seja, pessoal, o profissional de segurança deverá, em um ambiente de trabalho, reconhecer os riscos, os quais o trabalhador está exposto, avaliar o tamanho, a magnitude desses riscos e também prescrever medidas para eliminar ou reduzi-lo a níveis aceitáveis, ou seja, dentro do limite de tolerância. Passaremos agora, pessoal, falar um pouco dos riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais,
eles são divididos em riscos operacionais, ambientais, ergonômicos e comportamentais. Então, pessoal, quem estuda os riscos operacionais é a segurança do trabalho. Os riscos ambientais e os riscos ergonômicos é a higiene do trabalho. E os riscos comportamentais, a psicologia do trabalho, ou seja, daremos mais ênfase em nosso curso a esses dois tipos de riscos, os ambientais e os ergonômicos. Falaremos brevemente sobre os operacionais e os comportamentais. Os operacionais ou mecânicos são as condições adversas no ambiente de trabalho apresentadas por aspectos administrativos ou operacionais que aumentam a probabilidade de ocorrer um acidente. Estes riscos se originam das atividades mecânicas que envolvem máquinas e equipamentos, responsáveis pelo surgimento das lesões nos trabalhadores, quando da ocorrência dos acidentes do trabalho. Como exemplo, podemos citar máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas defeituosas, ferramentas inadequadas ou ainda a ausência de procedimento de permissão para trabalho perigoso ou treinamento. Como vimos no quadro anterior, quem estuda os riscos operacionais ou mecânicos é a segurança do trabalho. Os riscos comportamentais envolvem os aspectos individuais do trabalhador, motivados por um despreparo técnico, desequilíbrio psíquico ou de saúde. Esses aspectos são fatores limitantes para o trabalhador no exercício de uma tarefa, independente da qualidade e da frequência do treinamento. Os riscos comportamentais são analisados pela psicologia do trabalho. Então, uma breve resenha sobre os riscos comportamentais. Não daremos muita ênfase, pois a nossa disciplina trata mais dos riscos ambientais e dos riscos ergonômicos. Vamos lá para os riscos ambientais. Estão definidas pela norma regulamentadora 9, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e pela norma regulamentadora 15, Atividades e Operações Insalubres, como sendo os agentes potenciadores de atividades e operações insalubres. São eles os agentes físicos, os agentes químicos e agentes biológicos. Na próxima aula veremos com detalhes esses agentes. E finalmente os riscos ergonômicos, que estão definidos pela norma regulamentadora 17, ergonomia, como agentes decorrentes das condições de trabalho envolvendo fatores biomecânicos, postura, esforço, movimento, exigências psicofísicas do trabalho, esforço visual, atenção, raciocínio, deficiência do processo, ritmo de produção, trabalho monótono e repetitivo, trabalho noturno ou em turno, ou até mesmo condições ambientais como ventilação, iluminação, ruído que podem acarretar grande desconforto ou estresse ocupacional. Aqui, pessoal, um breve resumo muito importante diferenciando os riscos operação e risco de ambiente. As condições inseguras relativas ao processo operacional, como por exemplo máquinas desprotegidas, pisos escorregadios, empilhamentos precários, são chamadas de riscos de operação. As condições inseguras relativas ao ambiente de trabalho, como por exemplo a presença de gases e vapores tóxicos, o ruído e o calor intenso, são chamados de riscos do ambiente. Os riscos profissionais dividem-se em dois grandes grupos: os riscos de operação e de ambiente.
Tradicionalmente, dedica-se à segurança do trabalho, à prevenção e controle dos riscos de operação e à higiene do trabalho, aos riscos do ambiente. Voltando àquele quadro lá do nosso começo, que recordando mais uma vez, riscos operacionais, segurança do trabalho, riscos ambientais, riscos ergonômicos, higiene do trabalho, riscos comportamentais, psicologia do trabalho. Então, esses são os riscos ocupacionais. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira videoaula. Faremos agora as atividades referentes a essa nossa primeira videoaula. E qualquer dúvida, pergunte, vai ao fórum, que eu e os tutores teremos o imenso prazer em sanar as dúvidas ainda existentes. Muito obrigado a todos e até breve.